Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto. Ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras. Amém, amém. Vamos ler aos Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Grande Criador, pedimos que o Senhor fale conosco, como sempre. O Senhor abre nosso coração para receber sua palavra. Seu povo tem crido não num homem, mas na palavra. E quando cremos em William Branham, não estamos crendo num homem, estamos crendo na palavra, a palavra que se fez carne e chamou William Branham. Estamos agradecidos por crer no enviado do Senhor. Fale conosco, unja-nos para sermos melhores cristãos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Esses hinos assim, parece que você vai voando assim, né? Não pode avançar mais. Como Deus é bom. Ele não revelou o mistério aos judeus. Os mistérios que esteve oculto, ou mistério que esteve oculto desde os séculos, ele não revelou aos seus servos, ele revelou aos seus filhos. Isto foi o que Deus fez. Os judeus são servos, mas os gentios são filhos. E o mistério estava oculto, ninguém sabia. Você não pode apresentar um judeu que sabia do mistério. Mas Deus quis fazer conhecido este mistério entre os gentios. Isso põe o judeu em ciúme. É a mesma coisa hoje. O mistério dos 7 trovões, dos 7 selos, do 7º selo, da terceira puxada, que Deus quis fazer conhecido a sua noiva, que é a sua esposa. Desde os séculos, Ele quis fazer conhecido somente
a esta esposa, a mais ninguém. Tem muitos que faz parte da esposa, mas se você entender que a esposa, esta do último dia, como que o Filho do Homem veio fazer o casamento? Nós com Jesus Cristo. Se somos só nós que estamos vivos, por que ele não fez o casamento de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, de Branham? São 6 eras da igreja, na 7ª era teve que usar Branham. Faz esse casamento. Casando crentes com a palavra. Passou 6 eras. Ninguém soube nada disso. Porque era nos dias da voz do 7º anjo. Mas se você notar, dentro desse espaço de tempo, se Deus fez e revelou o mistério ao gentio, por que o gentio não sabe? Porque teve que vir William Branham e pregar Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque ainda que Deus quis fazer conhecido este mistério entre os gentios, e Paulo anunciou nos seus dias, veio cumprir nos dias de William Branham. O mistério foi conhecido. Nos dias de Paulo, o mistério não foi conhecido. Se fosse conhecido, Branham não precisava pregar Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque em todos os tempos, no tempo de Paulo, o mistério de Deus era Cristo. Paulo pregou o mistério de Deus, Cristo. Tem ainda 2, e Colossenses, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Agora, é para mim e para você conhecer o mistério de Deus, enriquecido da plenitude da inteligência. Olha para você ver onde a gente chega. Onde o Pedro chega e diz, mas só pode ser Deus. Porque a coisa é muito grande, enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. É o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo está escondido tudo. Em Cristo estava escondido 7 selos, 7 trovões, 3ª puxada, o dia da vinda, dia e hora. Ninguém sabia. Estava tudo escondido ali. E ele quis fazer conhecido este mistério entre os gentios. O judeu tem que ficar enciumado. Aquele povo lá, imundo, porque o gentio foi tido como idólatra, imundo. Como que conhece? Eles vão dizer, quem conhece Deus somos nós, os judeus. E a Bíblia diz que não. Esse mistério Deus quis fazer conhecido entre os gentios. É Cristo em vós. Não é Cristo no judeu, é Cristo no gentio. É o mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. Graças a Deus. Bom, isso daqui é como um prefácio, né? A gente tem alguma coisinha. 98, hoje tem se cumprido essa escritura. São coisas que a gente olha assim, sente gostoso. Ah, vamos comer junto. Está muito bom para mim comer sozinho. Vamos junto. A civilização sempre tem caminhado com o sol. E assim também tem sido com o Evangelho. Tudo tem vindo do leste para o oeste, tal como o sol.
E agora, tudo tem chegado à costa ocidental. Isso é nos dias de William Branham. O sol chegou à costa ocidental. Nos dias do irmão Branham, o evangelho chegou à costa ocidental. Agora, isto é importante. Não pode avançar mais. O tempo do irmão Branham, ele já estava mostrando, olha, não pode avançar mais. Porque se avançar, passa para outra coisa. Você não pode avançar. E o irmão Branham estava pregando uma mensagem que o sol estava na costa oeste. Irmãos, depois disso você não vê o sol mais. Não importa que a ciência diz que a terra que gira em torno do sol, e Josué não entendia nada da ciência, ele entendia de ver o sol nascer, se pôr, ele não queria nem saber que jeito que a coisa foi feita. E Deus nem explicou para ele também. Deus não chamou Josué e disse, Josué, você não vai me envergonhar não. Eu sou criador. Daqui a pouco você chega aí de sol para, aí o cientista vai chegar e dizer, o sol sempre ficou parado, é a terra que gira em torno do sol. Você não vai me envergonhar não. Deus nem importou com isso. Era Deus que deve ter falado para Josué, vamos envergonhar eles. Vamos. Deus chegou ao ponto de dizer assim, desçamos e confundamos. Deus é assim. Aí chegou lá, um pedia tijolo, mandava pedra. Pedia pedra, mandava barro. Deus tinha descido para confundir. Desçamos e confundamos. Era a Torre de Babel. E a ciência é outra Torre de Babel. E Deus desce, desçamos e confundamos. Deixa eles tirar a foto. Tirar a foto. Lá do Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura acima do Monte Pôr do Sol. Tiraram a foto? Sim. Pergunta para eles, para a ciência americana, o que é aquilo? Não sabemos. Ganhamos. Branham, o que é aquilo? Aí um dia eu virei aquela foto para a direita, era Cristo. A América não sabia, mas um americano sabia. Deus não estava na América, Deus estava num americano. E não pode avançar mais. Foi ali onde Deus chegou. Esse lado que nós estamos caminhando hoje, irmãos, para nós está tão simples, mas tem gente que vê a coisa tão complicada, nem sabe. Para nós fazemos aqui como comer arroz e feijão. Porque brasileiro é arroz, feijão, macarrão, ovo frito. Não é? Que coisa. Para nós os brasileiros é assim. Que alimentação fácil. Para mim, a alimentação melhor que existe é do Brasil, porque eu nunca comi em outro lugar. Quando fala para mim de uma comida americana, esses pão inchado, não, isso não é minha alimentação. Mas até os brasileiros gostam disso, mas tem um brasileiro que não gosta disso. Sempre tem alguma coisa onde Deus chega e faz a obra. Então, eu estava pensando, a costa oeste, ali chegou, não pode passar daquilo. Irmão Branham diz, olha, não pode avançar mais. Agora, tudo tem chegado à costa ocidental. E não pode avançar mais, porque se avançar mais, estará de novo no leste. Irmão Branham pregou uma mensagem que o sol chegou na costa oeste. Esse espaço de tempo que você não está vendo nada, o sol está aí. Você está vendo o sol agora à noite? Procura o sol, você não acha ele. E aonde ele está? Está aí. A lua mostra que ele está aí. Olha nela. Ela está bonita? Ele está batendo nela. Você procura o sol. Procura Cristo. Que no entardecer ele veio e desapareceu outra vez. Procura ele, você não acha. Cadê ele? Mas olhe na lua. Olhe na esposa. Ele, aquele Cristo do entardecer, está refletido em nós.
Você não tem luz própria. A lua não tem luz própria, o profeta diz. Ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Você não tem nada próprio. O que você tem não é seu. Tudo é Cristo. O irmão Branham dizia: eu sou todinho graça. Eu não sou todinho Branham, não. Eu sou todinho graça. Que hora que a gente vive. E o sol vem e esconde na costa oeste e você não vê ele mais. Aí ninguém sabe nada de terceira etapa, nada de 7 trovões, nada de novo nome. Ninguém sabe nada porque o sol veio à costa oeste e escondeu. O espaço de tempo que ele escondeu, ele revelou os selos, revelou os trovões à meia-noite e ninguém ficou sabendo mais nada do sol, porque, diz William Branham, não pode avançar mais. Irmãos, quando William Branham disse que o sol não podia avançar mais, ele pulou direto da costa oeste para o leste outra vez. E deixou este meio, em que no entardecer da América, até o amanhecer para os judeus, existe o ministério da esposa de Cristo nesse inteirinho. E esse ministério está em ação. Mas você só pode ver se você tiver eleição para enxergar isso. Deus num ministério, Deus numa mensagem. A mesma mensagem do amanhecer foi a do entardecer. Porque o mensageiro era o mesmo, era Cristo. Era Cristo no amanhecer, Cristo no entardecer. Cristo no amanhecer chamou Jesus, Cristo no entardecer chamou Branham. Era o mesmo Cristo, só mudou de homem, é Deus em morfe. Mudou de máscara, mas era Deus em morfe. Deus vindo e desaparecendo ao mesmo tempo. Ele trabalhando, operando no meio do povo e o povo não vendo. E Deus sempre em morfe, Deus mudando. E as pessoas não percebendo. Mas isso aqui é muito bom, você não pode avançar mais. Nós podemos chegar muito longe com isso. Você não pode avançar mais. O próprio irmão Branham sabia que não pode avançar mais. Se o William Branham avançasse mais, ele entrava no nosso ministério, no ministério da esposa. Ele não podia avançar mais. Senão, quem é que tem ministério? É o William Branham ou a esposa agora? Agora é a esposa, mas para ser a esposa, o mensageiro teve que ir embora. Não podia avançar mais. A gente não entendia quando era mais novo. Vai entender depois de velho. E você pode ver que os novos que não entendem, sempre tem que quebrar a cabeça primeiro, que sempre é cabeçudo, não entende e é teimoso. Não entende, mas é teimoso. E aí tem, até que ele chega a ter experiência para poder parar de quebrar a cabeça, ouvir e obedecer. O pai do irmão Branham diz: não pode plantar alho nesse tempo, por causa da lua. Branham dizia: eu não estou plantando na lua. Quer dizer, tem que quebrar a cabeça. Tem o mês certo, a lua certa de plantar o alho, senão você arranca ele bonito e ele fica xoxo. Tem o mês certo. Tem a lua, sim, a lua foi posta para isso, e você tem que adivinhar, saber qual é o tempo de plantar alho. Eu gosto de pegar esses pormenores, ver como o próprio irmão Branham falou isso para poder ensinar nós. Ele disse: para aprender a nadar, o que ele tinha que fazer? Ele não sabia nadar. Mas como menino, ele achava que sabia nadar. Então pegava uma pocinha d'água, ele saía correndo, metia a barriguinha naquela poça, era lama que espirrava para todo lado. Ele dizia: eu sei nadar. Ele sabia bater a barriga na lama. Entende? Mas quando chegou na revelação dos selos, ele sabia o que era a revelação. Aí ele sabia, ele não estava batendo barriga, mas não. Não está preocupado. Olha, eu vou plantar qualquer tempo, porque eu não estou plantando alho na lua, estou plantando na terra. Mas só que aqui é dominado, é governado pela lua.
Queira ou não, as estações estão aí. E você tem que obedecer estas 4 estações dela. E se você desobedece, você não terá sucesso. E esse é o tempo da lua, da igreja. E se você desobedece esse ministério, você não terá sucesso. Você planta fora de tempo e não vai dar, os seus membros serão xoxos. Membro murcho, fraco. Oh, mas você diz, sou viçoso, mas você não vai aguentar muito tempo. Põe no comércio. A hora que ele começa a secar, ele murcha. Porque foi plantado fora de tempo, fora da lua. Você quer plantar alguma coisa hoje? Você tem que saber, a lua, o ministério da igreja na terra está aí. Se você não souber o ministério de Deus na terra hoje, através da lua... Oh, esse povo que escuta fora diz que esse povo é doido mesmo. Até a lua tem ministério. Porque o ministério do sol terminou no entardecer. Não pode avançar mais, porque agora vai começar o ministério da lua. Ei, glória! Dá vontade de sair correndo. Ele diz, mas só por isso? É porque você começa a ver coisa que o profeta diz, não pode avançar mais. Está na costa ocidental. Esse ministério da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, não podia avançar mais, não podia ser revelado no Brasil. Tinha que ser revelado na América. É no entardecer haver a luz. Zacarias 14, 6 e 7 não cumpriu no Brasil, cumpriu na América. Lá em Kentucky, em Jeffersonville, foi ali que cumpriu esse ministério. No entardecer nasceu uma luz. O povo que estava sentado em região e sombra da morte, a luz raiou. Isso foi no tempo de Cristo, no amanhecer, mas a luz raiou no tempo de Brana, no ocidente. Amém, amém. Não é bom isso? Você não pode avançar mais. Irmão Brana não podia avançar mais. Se você diz, olha, ele tem que voltar para revelar. Não, já terminou lá, ele não pode nem avançar mais. Já pensou bem, ele disse que não pode avançar mais, agora o povo fica esperando o William Branham vir para revelar coisa que ele disse que não podia avançar mais naquele tempo. Não é para agora, já foi revelado. No entardecer tinha que ser revelado e o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Coisa boa no nosso ministério, irmãos. Podia mexer no natural, assim, que as mulheres podem não entender, porque hoje as mulheres não são donas de casa. Vocês me desculpem. A maioria não são do lar. Se vamos perguntar, comprar alguma coisa, o que você faz? Eu sou escriturário. O que você faz? Eu sou bancário. O que você faz? Eu sou médica. O que você faz? Eu sou advogado. O que você faz? Agora você vai encontrar uma coisinha, talvez, do lar. Do lar. O que é a igreja de Deus? O que é a lua? Escriturária? Advogada? Ela é do lar. Este é o ministério dela. Sabe o que é o ministério de mulher? É pegar o que o marido ganhou e usar. Esse é o ministério da mulher. Marido, e ela diz, mas se o marido não ganha? Aí ela quer ir lá ganhar. E quando ela ganha, dificilmente. Quando o marido ganha, é do lar, é todo mundo. Quando a mulher ganha, quer ficar para ela. Ela ganhou, daqui eu ganhei. Eu trabalhei. O homem trabalha, isso é meu, isso daqui é nosso. Isso é do lar. Ela começou a trabalhar, isso é meu. E olha, você tem que pedir emprestado para ela. Jesus Cristo pediu emprestado para Laodiceia. Mas para a igreja dele, não, é nosso. O que você está fazendo hoje? Eu estou gastando o que o meu marido ganhou. O meu Deus trabalhou, ganhou, revelou os mistérios, me deu tudo de graça. Usa isso. O problema é que é dinheiro. Não, é revelação. Ele revelou, ele ganhou. Ninguém teve privilégio como nós, ninguém teve.
Você tem que ser agradecido a Deus como igreja, que ninguém tem privilégio como nós temos. A mulher de um verdadeiro cristão, ninguém tem mais privilégio que a mulher de um verdadeiro cristão. Ela gasta o que ele ganha. E se ela ajudar o lar, ela ajuda igual ele. Ela ganha e diz, isso é nosso, bem. Ela fala igual ele. Mas quando não une a coisa bem, ela diz, não, isso é meu. Eu não vou te dar, não. Se você quiser emprestado, mas você vai me pagar. Igreja tem que entender isto. Esse ministério nosso é tão bom. Vou voltar na mulher outra vez. A mulher, você quer ver como é bom? Pode que o seu marido, o salário dele não dá conta. Talvez não dê, mas você vai me entender. Se não der, você vai fazer toda a economia possível e ainda vai sobrar. Porque no lar do irmão Brana também não estava dando. Mas a primeira esposa, a Hope, fez a economia que Brana não sabia. Ela teve que voltar depois de morta para falar para ele onde estava a economia. Ela morreu e ele não sabia que a mulher tinha economizado e ele passando aperto. Ele não sabia, a mulher economizou porque ele dizia, eu quero comprar o rifle para mim. Mas não tinha dinheiro para comprar rifle. Mas eu é um caçador. O caçador gosta de rifle. Certo? Esta deu a economia para um rifle. Meda deu uma Bíblia para ele. É bom ver essas coisas. Os dois lados dele. O natural e o espiritual. E as duas coisas foram usadas, muito bem usadas. Mas quando ela partiu, que ele não sabia que tinha uma economia desta, ele chegou e orou por ela, e chamou, querida. E ela já tinha partido, ela estava sendo carregada pelos anjos, e ela escutou uma voz chamando ela longe, e ela teve que voltar. E voltou e disse, por que você me chamou? Eu estava sendo levada pelos anjos. Mas tem uma coisa, eu fiz uma economia todo esse tempo. Você vai lá no armário, debaixo de certa coisa, você sabe, está lá o dinheiro para você comprar o rifle que você sempre quis. É uma esposa que não esbanja, mas que ainda no pouco economiza e satisfaz o marido ainda. E depois de morta ainda volta e diz, ó, está aí, é seu. E eu estou indo embora, querido. Não queria ficar com ele, não. É tão bom do outro lado, viver com você é bom, mas eu estava indo para um lugar tão bom. Aí você diz assim, eu não sei como que é lá, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas ela viu como era do outro lado, tão bom. Ela diz, agora eu tenho que voltar. E foi desaparecendo outra vez. Isso, novinha, foi embora, me parece com 23 anos, novinha. É a igreja, isso aponta para a igreja, uma igreja que economiza, uma igreja que usa o que pode usar, ainda economiza alguma coisa para satisfazer Deus. Eu quero satisfazê-lo mais ainda. E pergunta, o que é que Deus deseja? Eu fico próximo dele, eu vivo com ele, o que que Deus quer? O que será que Deus quer de mim? O que eu posso fazer para alegrá-lo mais um pouquinho? Fazer uma minha economia, vou fazer uma economia para dar uma vida que Deus ama, para dar uma santidade, uma vida cheia do Espírito Santo que Deus deseja. E você está quase no fim do ministério, no fim da vida, e ainda naquele fim de vida você ainda pode mostrar para Deus, Senhor, é isso que eu tenho. E não é surpresa para Deus, foi para Brana, mas para Deus não é surpresa. Ele sabe que você luta por isso, por uma vida melhor. Você luta, e assim a vida da mulher, se ela tivesse que ficar pensando, eu tenho que pagar água, pagar luz, meu Deus, eu não aguento. O homem não tem que preocupar, ele vai trabalhar para isso.
A mulher começa a pensar, se ela não tem com o que pagar, é difícil. Mas é o homem que se preocupa nisso, então eu vou trabalhar só para isso. Eu vou pagar água, pagar luz, trazer comida para dentro dessa casa, vou tratar da minha esposa, mas não importa se sobra dinheiro ou não. Vendo o seu povo alegre, sua família alegre, satisfeita, amém. É o lugar onde você vive, isso é tão bom. Eu estou agora pregando e pensando onde a igreja está. Estou pensando onde a igreja está, depois que o sol escondeu, depois que Cristo veio no nascer e no poente, ele veio e desapareceu. Agora, onde está esta igreja que pode viver nesse espaço de tempo noturno? Esse espaço de tempo que só com a luz divina se pode enxergar. E à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite, olha o clamor, olha o próprio ministério do profeta que diz: esse ministério e esse evangelho já chegou na costa ocidental, não pode avançar mais. E aonde ele foi? Foi até a meia-noite. Que auxílio Deus deu para a igreja? Um mensageiro que veio até a meia-noite, e ao sair daqui, ele pregou os selos e avisou todos nós: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, sai dela, povo meu, porque o esposo vem aí. E você sabe muito bem que o esposo não é Brana, mas Deus estava em Brana, o esposo estava em Brana. O esposo estava em carne. E você olha no mensageiro e ele trazendo uma mensagem desta já à meia-noite. O que sobrou para nosso trabalho? O nosso labor é quase 6 horas de serviço espiritual. 6 horas espirituais. Da meia-noite, que é da 0 hora até 6 horas da manhã. Agora eu quero entrar nesse ministério, porque é nós que não podemos avançar mais. Amém. Não pode avançar mais. Se avançar mais, estará de novo no leste. O profeta disse: virá um dia que não se poderá dizer que é dia nem noite. Será um dia funesto, com muita chuva e névoa. Haverá luz apenas o suficiente para saber como unir-se com uma igreja ou como assinar seu nome em algum livro dos registros. Porém, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Aleluia. Zacarias 14:7. Hoje tem se cumprido esta escritura. O sol que sai no leste é o mesmo que põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste e se vindicou como Deus manifesto em carne, é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental, que está se identificando na igreja nesta mesma noite, como mesmo ontem, hoje e para sempre. As luzes do entardecer do Filho têm chegado. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nós. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ir para o finalzinho aqui. A festa das trombetas, 266. Finalzinho 266, 267. Nós não podemos avançar mais. Se avançarmos mais, é nós que vamos chegar aos judeus. Não pode avançar mais. Esta mensagem é o final para o preparo da esposa eleita destes dias finais. Não tente levantar um Elias e um Moisés. Eles não são daqui, eles são dos judeus. A igreja não pode avançar mais. A igreja deve sair de cena neste momento para que então eles, quem Moisés e Elias, possam aparecer. Ele não pode tratar com os dois ao mesmo tempo. Ele nunca fez isto. Vem? Então a igreja tem que sair de cena. Agora já está falando com a igreja. É a igreja que tem que sair de cena. Aquela hora era o ministério dele, não podia avançar mais. Agora diz, a igreja, ela tem que sair de cena,
porque já está quase na hora de Moisés e Elias começar o ministério entre os judeus. Ó irmão, veja, exatamente para chamar todos, tirá-los de suas denominações e tradições. Agora nós vemos que a igreja da era pentecostal está terminada. Poderia dizer, estão avivados. O profeta diz, está terminada. O que você chama de avivamento pentecostal, William Branham chamou de morte. Lá atrás, 40 anos atrás, você chama de avivamento até hoje, William Branham chamou de morte. Você fala bem, quer trazer o avivamento lá da Rua Azusa para a sua cidade, para a sua igreja, William Branham diz, aquilo morreu, apodreceu. Você precisa trazer aquele outro avivamento da revelação dos 7 trovões para dentro da sua igreja, para a sua cidade. Traz aquele avivamento, não o avivamento pentecostal da Rua Azusa, mas o avivamento lá do tabernáculo Branham, quando Branham pregou 7 selos revelados. A noiva deve sair do caminho para subir agora. Então os dois servos de Deus, em Apocalipse, que é Moisés e Elias, os 2 profetas podem entrar em cena para que a 7ª trombeta soe para eles, para fazer Cristo conhecido a eles. Porque Cristo já foi conhecido entre os gentios e já revelou o mistério. Cristo em vós. Irmão, nunca houve um tempo de Cristo em vós tão profundo e revelado como depois da revelação dos 7 selos. Você sabe disso. A mensagem, o sinal, Cristo, mistério de Deus revelado, é tudo depois da revelação dos selos. É aí que se introduz Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, amém. Tenho mais coisas? Tenho. Deixa eu ver aqui. Tem coisas para me encerrar. Já vi que não vou demorar muito hoje. Que hora que nós estamos vivendo? Vamos falar bem agora da América, da África. Você sabe que até a África teve o seu tempo? A África teve o seu tempo no tempo do irmão Branham. Você sabe que a África não quer o que eu prego? Você sabia? Você sabia que a África não queria o que William Branham pregou? Dos selos? A África queria William Branham curando seus doentes. A África queria William Branham fazendo maravilhas, mas a África não quis William Branham com a revelação. Eu tenho aqui a lamentação do William Branham, eu gosto disso. Isso daqui me faz estremecer mais um pouco, que já não tem muito lugar para Deus ir. Quando eu pensava que Deus saiu do Brasil e para a África, é que acabou mesmo. Ele já foi na África no tempo dele. No tempo do William Branham, Deus foi na África. A própria África está endurecida para esta mensagem. A própria África não sabe o que é terceira etapa, cordeiro sair do trono, converter em leão. E são grandes movimentos, ricos movimentos. Quando se fala em África, só pensa em coisa pobre, passando fome. É como a televisão apresenta. Eles devem apresentar também os nossos doentes, nossos barrigudinhos, lá nos outros países. As notícias nossas devem não ir para fora, coisa boa, não. Porque quando vem da África para cá, só apresenta notícia de gente doente, aqueles escurinhos, tudo barrigudinho, morrendo, barrigudo de verme. Eles não apresentam a parte boa, a parte bonita da África, a parte rica. Muitas vezes crente faz o mesmo que faz os noticiários. Crente não apresenta o que o outro irmão é, no bom, na fé, agindo honestamente, só apresenta ele arrebentado. Quando o testemunho dele já não vale nada, já está morrendo. Então eu passo a pensar, hoje eu estou pensando diferente da África. Vocês sempre ouviram eu pregar que Deus sai do Brasil, vai na África e acabou. Agora eu estou te dizendo que Deus já foi na África. E você sabe que Deus foi.
Deus já foi na África, Deus já fez aquilo através de William Branham, já curou seus enfermos. Vamos terminar aqui, porque é muito bom. Queria fazer uma mensagem mais curta. Vamos ver se eu dou conta. A oração, é uma oração. 269, a festa das trombetas. Estamos aqui. Estamos no fim. Isto não é apenas alguma coisa tola de um homem. Isto é o assim diz o Senhor. Escuta, não precisa inclinar. Ele diz, vamos inclinar nossas cabeças. Eu não faria a oração total, talvez. Deus misericordioso, Jeová, o Todo-Poderoso, que trovejou no Monte Sinai, e o povo gritou, que fale Moisés, e não Deus, senão morreremos. Tu disseste, grande Jeová, eu lhes levantarei um profeta, eu não falarei mais com eles assim, mas tu prometeste o que tu farias, e tu fizeste isto, tu levantaste para nós o Senhor Jesus, ele é a palavra, tu disseste que ele era, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vemos as coisas que ele profetizou aqui através do seu profeta João, na ilha de Patmos. Vemos isto ser cumprido ao pé da letra. Nós vemos ao Espírito Santo manifestando entre nós aqui na terra. Nós vemos as denominações colocando-o para fora. A palavra. As denominações colocam a palavra para fora. Eles não têm contra o povo, eles nada têm contra o povo, é a essa palavra que eles odeiam. Ela está contra as suas tradições, exatamente como tu estivestes aqui na terra, tu eras a palavra, e tu estavas contra as suas tradições, e eles te lançaram fora de suas igrejas em toda parte. 272, a festa das trombetas. E agora, Senhor, não há nenhuma cooperação em parte alguma. Olha o William Branham dizendo que não havia cooperação com ele. Você acha que ele está mentindo? Não, foi o final do seu ministério aqui, ó, 64 para 65. Não há nenhuma cooperação com o ministério dele. Agora eles estão unidos, meus irmãos. Tem união do Brasil, da África, do Canadá e outros países. Estão unidos fazendo um grande movimento, um grande trabalho na África. Mas no tempo de William Branham, eles não fizeram nada por William Branham. Porque senão William Branham não teria dito isto. Mesmo para tentar entrar na África do Sul, onde eu sei que há algumas almas ainda esperando todo lugar. E parece que eles não querem me receber, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta mensagem. Porque por causa de Branham eles queriam. Branham, o curador, nós queremos. Que ressuscita mortos, nós queremos. Mas agora, esta mensagem, depois da revelação dos selos, é por causa desta mensagem, Senhor. Mas tu disseste que isto seria desta maneira, e tu nos farias isto conhecido, para que não fôssemos desencorajados. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. Aí hoje nós falamos, dá que sair do Brasil e vai para a África. Não, já vai direto ao leste. Porque não tem mais África para ele ir agora. A África endureceu o coração no tempo de William Branham. Não recebeu a mensagem, recebia o William Branham, mas não sua mensagem. Nós queremos aqui você. É isso, mas não esta mensagem. Muitas pessoas gostam de nós, mas não gostam do que está dentro de nós. E você tem que saber que você tem que gostar do que está dentro de mim. Não adianta você gostar de mim. Você gostando de mim, você não vai para o céu. Você tem que gostar do que está dentro de mim. Você gostar de Branham não te leva para o céu. Vai milhares para o inferno. Gostando de Branham, gostando de Jesus Cristo, vai milhares para o inferno. Você tem que gostar do que estava dentro de Jesus. É a palavra, é Deus.
você tem que gostar é o que estava dentro de Brana, era Deus, era a palavra da hora, era a revelação. Você não tem que gostar de mim. O problema seu é contra o que está dentro de mim. E eu posso até te perdoar, mas o que está dentro de mim não tem jeito mais. O que está dentro de mim, diz Osmar, você pode perdoar, mas assim como foi nos dias de Noé, se eu deixasse por conta de Noé, ele abria a porta e colocaria aqueles críticos para dentro, mas quando Noé foi na porta, eu fechei por fora. E esse ao mesmo tempo, se Deus deixasse por conta de nós ainda olharia para um irmão, para uma irmã e abriria a porta. Ele diz, a porta está fechada. Almas encarceradas hoje. William Branham pregou e diz, a porta está fechada. Porque se Deus deixasse uma frestazinha, eu ainda ia fazer força para abrir e colocar algum daqueles que não gostam de mim lá dentro. Seu Senhor, ele diz que gosta, deixa eu empurrar ele lá dentro. Deus diz, não, é tarde demais, a porta está fechada. Não adianta seus movimentos mais dentro da mensagem. Não adianta seus movimentos na África. Vocês podem ver que estão todos unidos num grande movimento. Ninguém quer um pequeno movimento, porque eles querem nome, eles querem aparecer. E se não der dinheiro para eles já ficam meio aborrecidos. Eles querem seguir alguém, mas alguém que dê dinheiro para eles. E quando você vê alguém sair do Brasil e correr para o lado da África, alguém deve ter auxiliado em alguma coisa, ou senão você vem aqui para animar meu povo aqui no Brasil. A noiva não precisa disso não. Não estou contra o pastor Nunes que nos ajuda e de vez em quando ele vem aqui, não sei se vai voltar mais. Nem sei se vai voltar. Eu espero que o ano que vem ele volte. Não estou contra ele não. Mas quando ele veio no Brasil desta vez, com o povo da África, ele viu que para ele a coisa não estava boa no Brasil, porque a foto dele estava no meu site. Para ele não foi nada bom. Teve alguns lugares que deixou ele falar, outros, não. Você não vai pregar. Mas se o pastor Nunes não estivesse comigo, ele podia pregar. Se o pastor Nunes estivesse com qualquer outro pastor aqui do Brasil, ele poderia pregar nas igrejas onde esses pastores grandes vieram aí. Por que não pode pregar? Por causa de Frank. Frank é uma curritela, rapaz. Mas que tem a palavra. Certo? Você tem que saber disso. A revelação está aí. O que William Branham pregou em 63, nós temos aqui na íntegra. A revelação dos selos, a revelação dos trovões, a revelação da terceira puxada, o novo nome. Ou você pensa que o novo nome é lá no céu? Não. Quando chegou e chamou Jesus, ou Yeshua, no hebraico, não, isso daí foi um problemão para o povo judeu naqueles dias. E agora Deus veio e chamou Brana. É um problemão para o gentil também no seu dia. Eles queriam que ele viesse, foi Jesus no entardecer, então é Jesus mesmo. Não, quando eles disseram que Brana era Jesus, então Brana teve que sair do ministério, porque ele não era Jesus, ele era Cristo, mas Jesus não. Se entendesse a revelação. Cristo é a palavra, Jesus é o homem, Brana é o homem, Cristo é a palavra em Brana. A palavra que estava em William Branham era Cristo, era a revelação do dia. Você não pode avançar mais. Essa mensagem é até aí só, não pode ir mais. Ela já vai passar para os judeus daqui a pouco. Nós já estamos no final, isso daqui é final. No tempo de William Branham era o Ocidente, o nosso não é Ocidente mais, meu irmão.
Oh, Jesus Cristo, será que não dá para o povo entender? No tempo de William Branham, diz: nós estamos na costa ocidental, não se pode avançar mais. Eu estou te dizendo aqui, nós já estamos na beira do leste, não se pode avançar mais, já está chegando lá. As duas testemunhas já estão esperando a nossa saída, para que Moisés e Elias salve 144 mil judeus. Amém. Amém. Obrigado. Deus, estas pessoas que estão assentadas aqui nesta manhã, nesta noite, neste calor, neste recinto quente aqui, elas têm ouvido atentamente, eles viram agora, tenho certeza, se não, revele isto a eles, Senhor. Eles viram. O povo estava sentado, a maioria, foi só o irmão Brana morrer, e disse: a Brana não revelou o sétimo selo, 7 trovões. O irmão Branham estava lá dentro do tabernáculo, orando para eles também: Senhor, porque tu não permitiste tomar aquelas trombetas, eu vejo que isso não tem nada a ver conosco, como aquela sexta trombeta, tudo isso aconteceu, e nós vimos o sexto selo aberto. Oh, se as pessoas não percebem isso, ele fala na oração, e nós vimos o sexto selo aberto. Aí você vai no sexto selo e diz assim: quem abre o sexto selo são as duas testemunhas, Moisés e Elias, e logo você entra em confronto com isso aqui, dizendo: então como foi que ele viu o sexto selo aberto? A noiva vê tudo aberto, vê tudo, sexto, sétimo. A noiva vê tudo aberto, tudo revelado, é para ela, a voz é dado conhecer os mistérios do reino do céu. É ela, porque é em vós que esse mistério tem cumprido. Cristo em vós, a palavra, 7 trovões em vós. Aleluia. E nós vimos uma visão aqui 2 semanas atrás da pré-estreia da noiva da igreja. Como eu disse aqui, exatamente como tu me mostraste, Senhor. Eu disse isso: aqui estamos, pode ser mais tarde do que pensamos. Oh, Pai. E ele vai. A oração é: eu apenas estou tomando isto para te informar, não pode avançar mais. Se o William Branham não avançou mais para não entrar no nosso ministério, nós não avançamos mais para não entrar no ministério das duas testemunhas. Você quer ver quem é que está avançando? Tem gente que está avançando, indo lá em Jerusalém, tentando ganhar judeu. Não é para eles, bobo desses gentios que vai lá tentar ganhar judeu. Você não consegue ganhar nem o judeu do Brasil, rapaz. Nem o judeu do Brasil eles não conseguem ganhar. Eles estão querendo ir lá para os judeus, para ganhar os judeus. Vocês não sabem o que vai acontecer. Moisés e Elias vão pregar para os 144 mil. Eles vão crer que Jesus foi o Messias. Eles vão crer através desses 2 profetas. E por eles crer, a besta vai matar eles. Matar os 144 mil, matar Moisés e Elias. É assim diz a Bíblia, é assim diz o Senhor. Eles vão morrer ali, não vão ser permitidos ser sepultados, vão ficar estirados na praça da grande cidade. E logo eles ouvirão uma voz do céu dizendo: subi cá. Na hora do apuro, olha bem, não vai permitir nem sepultar, porque dentro daqueles 3 dias, uma voz do céu diz: subi cá. E eles subiram, e todo mundo vai ficar estupefato. Olha os homens subindo, olha o que está acontecendo. E filha, aí você pode soltar bomba atrás dele, míssil atrás dela, acabou. Vocês tinham que matar, já matou, agora é hora do trabalho de Deus. Hora do trabalho que Deus tem que fazer entre os judeus. Por isso não tente nenhum gentio, não te atrevas a levar essa mensagem sem ser um comissionado para este fim. Este ministério não pertence à noiva de Cristo, este ministério pertence a Moisés e Elias. E quando Moisés e Elias estiver lá, a noiva aqui já foi raptada. Não tente avançar mais, porque não pode avançar. Poderia usar outras coisas. Mulher, não tente avançar. Aquela parte é o seu marido quem faz. Não tente avançar mais.
Aprenda a ficar calada, quieta. Igreja, não tente avançar mais. Laodiceia tentou avançar ao ponto de colocar Cristo fora dela, colocou o esposo para fora, fechou a porta, e ele é tão bom, porque era nos dias da intercessão ainda. Ele foi tão bom, tão misericordioso, que a igreja pôs ele para fora, chutou ele para fora, fechou a porta. E ele ficou lá. Já pensou, que marido? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, todo mundo não me quer, mas tem alguém, se alguém. Deus está em busca do alguém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei na sua vida, eu vou cear com você com 7 trovões revelados, 7 selos abertos, terceira puxada, novo nome. Eu vou entrar e cear com você. Agora, isso ele fez lá, porque ainda o cordeiro estava na intercessão. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Mas quando terminou a era, ele não bate mais na porta da era da igreja, acabou. Nunca mais. Nunca mais. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, saísse. Vai ficar para a grande tribulação. Você pode dar para eles o melhor. Olha, a Bíblia, meu irmão, olha aqui. A Bíblia diz isto. Hoje são os evangelhos formais que existem aí. Jesus curador. Ou você não quer ser curado? Levanta a mão, aceita Jesus. Jesus é tão bom. Dá seu coração para Jesus. Quem é que quer dar o coração para Jesus? E aí tem um monte de gente que vem chorando, dá o coração para Jesus e o corpo pro diabo. Você acha que Jesus ficou no seu coração? Quando Jesus entra no coração, ele toma conta do corpo inteiro. A moça que dá o coração para um rapaz, cuidado, se ela der o coração antes do casamento, ele põe ela na moto e ó para o motel. Dá o coração para ele para você ver. E como elas são parte fraca, como o coração é dado rapidamente. E os homens são parte forte, como não rejeita aquilo? E que poderia rejeitar, ser chamado de pato. Mas rejeitou como José rejeitou a mulher de Potifar. Deita comigo. Ele, não. E ela pá na capa, ele deixa a capa cair. Fica com a minha capa, eu vou embora. E com aquela capa na mão, ela pôs José na cadeia. Diz, ele quis deitar comigo e eu não quis. Falsa. Laodiceia falsa, adúltera. Mas o seu marido crê em você. Você não vale nada, mas seu marido crê em você. Condena o José, que rejeitou você. Mas você diz que ele quem quis. Mentirosa, adúltera. Onde estão os filhos de Deus hoje para rejeitar? Deixa a capa na mão dela. Deixa a capa. Não, mas qualquer coisa, bateu a mão na capa e até firma o paletó. Se não, traz para debaixo do paletó, debaixo da capa. Não, Deus quer ver homens que, quando lhe oferece a oportunidade de mentir, ele não mente, de adulterar, ele não adultera, de roubar, ele não rouba, de ser infiel, ele não é infiel, porque ele é igual ao seu Deus. E Deus diz, vocês podem ser infiel, mas eu não serei infiel. Esse é o Deus que nós cremos. Deus que tem caráter. Deus que tem um povo igual a Ele. Isso é um pai que tem filhos igual a Ele. Se você é filho de Deus, você tem que falar como Deus, agir como Deus. E ver se Deus gosta dessa falcatrua que você faz. Ver se Deus gosta desse fingimento, dessa hipocrisia. Que bate nas costas de um, você é uma bênção. Pastor, isso não vale nada. Deus não tem filho hipócrita. Por isso é que franca já é franca, não é de à toa. Somos francos. O evangelho que pregamos é franco, é claro, é nítido. É um evangelho que eu não me envergonho dele. Eu digo que os trovões foram revelados e acabou, foi mesmo. Tudo está pronto. A noiva tem que sair do caminho porque Moisés e Elias estão vindo aí. Não vou falar de mais 2 parágrafos aqui porque não tem jeito mais.
O rapaz disse que é 2 minutos. E você puxa o paletó. Vamos acabar de puxar o paletó aqui? 237, 238, a festa das trombetas. Isso aqui é bom demais, olha aqui. Em Apocalipse 11 diz: seu ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora de suas tradições judaicas, exatamente como a mensagem do 7º anjo chamou a noiva para fora das tradições pentecostais. Oh, que vergonha esse povo da mensagem, está tudo voltando à tradição pentecostal, tudo voltando. Aquilo que eram os pentecostais, está tudo voltando para lá. Recorde, Moisés e Elias era para tirar Israel para fora do velho pacto de cordeiros, ovelhas, sangue, bodes, e sacrificar o verdadeiro sacrifício vivo para a palavra. Já pensou bem quando chegar Moisés e Elias? Porque os verdadeiros judeus ainda estão matando o cordeiro, matando o bode e oferecendo para Deus. E Moisés e Elias vão chegar ali e dizer: irmãos, para com isso. Cessou o sacrifício. Nada de bode, nada de cordeiro, nada de pombinho. Quem vai crer nesses 2 homens, irmãos? Israel, quantos milênios está oferecendo sangue de animal? E vai chegar Moisés e Elias e vai dizer: para com isso, nada de sangue de animal. Mas por quê? Porque o sangue de animal foi cortado faz 2000 anos. Quando o Messias veio. E eu venho aqui para mostrar para vocês que aquele homem foi o Messias. E eles farão sinais que identificarão o ministério messiânico entre os judeus no último dia. Assim como Deus esperou nesse dia final para fazer um ministério messiânico entre os gentios, que nós nunca tivemos. Éramos os idólatras, não sabia nada de segredo de coração, que Deus conhecia, nós não sabia nada disso. Só sabia pegar Santa Cecília e Santa Maria e beijar. Aí vem um profeta e mostra para nós o que é real, o que é verdade. Sai dessas coisas, deixa essas coisas. E vem um profeta e diz: sai dessas denominações, porque elas são do diabo. Essa mensagem é forte, sim. Mas vem Moisés e Elias, quando ele chegar e vai fazer assim com os judeus vão arrepiar de todo lado. Nós estamos oferecendo o bode aqui, o cordeiro. Como que você vem dizer para não oferecer? Isso daí já passou, o tempo faz 2000 anos. E os crentes estão oferecendo ainda Cristo no altar, enquanto tem que vir essa mensagem da noiva e dizer para eles: tem uma coisa, pare com Cristo no altar, ele já saiu de lá. Não adianta você procurar ele num trono de intercessão, porque ele não está lá, ele já saiu de lá. Sai dela, povo meu! E aqui, deixa eu finalizar. A mensagem do 7º anjo sob a mesma trombeta, sobre tudo mesmo, exatamente, sobre o mesmo selo. É para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecoste e tradições do mundo, para a expiação genuína. Agora escuta aqui para você ver qual é a expiação genuína. Sempre a expiação é sangue. Escuta aqui, qual é a expiação genuína? A palavra Cristo, personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Sabe qual era a expiação para nós? Era Deus feito carne em William Branham. Estou lendo aqui, 238, Festa das Trombetas. Por favor, vá ler a mensagem, para você saber o que o William Branham pregou. Isso daqui, para mim, é tudo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ver estas coisas. Eu não posso avançar mais. Se avançarmos mais, nós vamos entrar no ministério de Moisés e Elias. E eles é quem tem que pregar para Israel, não somos nós. Nós estamos em busca dessa última semente que chega crendo no profeta de Deus, crendo nesse mensageiro do dia, para poder completar esse corpo. Quem sabe esse irmão ou esta irmã é um dedinho, é uma unha, é um fio de cabelo, é o que falta para completar esse corpo para arrebatamento, porque o último eleito entrou para revelar os 7 selos. Isso já aconteceu no tempo do seu profeta, mas agora é hora do último que entra para o grande rapto. Obrigado por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi.
houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.